Como é que é, putos, tudo bem? Hoje o Nando não pôde aparecer porque está a fazer uma cirurgia às hemorroidas, então eu vi quebrar-lhe o galho. Hoje quero falar-vos da relação entre a qualidade e o entretenimento, porque não são mutuamente exclusivas. Olhem o exemplo do Moby Dick, que é um livro fantástico com temas sobre a natureza contra o homem, ou melhor, o homem contra a natureza, porque a natureza não nos faz mal nenhum. O livro é muito difícil de se ler, não só pela prosa, mas também pela profundidade da história. No entanto, Dragon Ball, por exemplo, é uma chachada de homens musculados a gritar e a mandar lasers uns aos outros e é a cena mais fixe de sempre. Porquê? É isso que vamos aprender hoje. Confesso que fui um bocado redutor naquilo que eu disse sobre o Dragon Ball. Quer dizer, não é assim tão fixe considerando que a história vale pouco ou nada e que a coreografia muitas das vezes é má. E antes que digam, mas tu não podes comparar um Moby Dick ao Dragon Ball. O Dragon Ball é um manga ou um anime e tem toda uma coisa estética visualmente no paladar dos olhos. E aí eu digo-vos, então, e o 50 Shades of Grey, que é uma valente bosta da forma estética, da forma da prosa, da forma da história, e mesmo assim consegue entreter milhares de pessoas porque o ser humano é tesudo. Com isto, eu não quero dizer que o 50 Shades of Grey é alguma coisa de jeito, porque não é. Mas as pessoas gostam, deixar-se gostar. Só que as pessoas gostarem de uma coisa não impede de sermos reais e factuais e dizer que aquilo está mal feito. Existem N fatores que diferenciam o que é objetivamente bom do que é objetivamente mau. No entanto, o fator de entretenimento depende puramente do consumidor. É claro que cada um sabe de si e gosta do que quiser. Isso não é o problema. O problema é que as pessoas são completamente absolutas de espírito crítico e não te conseguem dizer o porquê de gostarem ou de não gostarem de alguma coisa e consomem tudo sem qualquer critério. É horrível. E depois essas mesmas pessoas sentem-se completamente insultadas quando tu criticas ou insultas aquilo que elas gostam. Mas não o conseguem defender. Até porque não têm. A coisa mais fácil de fazer é ignorar porque não há problema em gostar daquilo que tu gostas. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que ficam ultrajadas por gostar de ananás na pizza ou de pizza de maionese, ou seja o que for. Mas gostos não se discutem, aparentemente. Mas até a comida consegue ser avaliada de um modo objetivo. Porque duas mousses podem não ser iguais e duas bolonhesas podem não ser iguais porque são feitas de forma diferente ou em sítios diferentes ou com ingredientes diferentes. Ergo, vocês são uns burros se vierem com esse paleito que gostos não se discutem. Mas vemos lá exemplos concretos que eu estou aqui a falar, mas parece que não estou a dizer nada. Um dos livros mais divertidos e memoráveis que eu já li é um livro muito mal escrito. É O Bruxo, de Hermínio Francisco. Eu fiz uma review do livro em 2017. Uau, não acredito que 2017 foi há 4 anos atrás. No meu falecido blog e falei sobre como o livro era tão mau que parecia que não saiu da fase de rascunho. Porquê? Para já, aquilo foi publicado pela Chiado Editora. Fuck Chiado. Porquê? Basicamente o autor bancou 2.000 euros ou mais àquela espelunca. Eles publicaram, deram uma capa e fizeram uma sinopse e aquilo nem foi revisto, nem foi editado. Então, o que é que o livro tem? Está cheio de erros ortográficos, erros gramaticais, abreviações. Parece, é o que eu digo, parece que é um rascunho que não saiu dessa fase. Mas mesmo assim eu devorei o livro. Li-o em 2 dias. Queria saber o que ia acontecer a seguir, apesar de já saber porque aquilo era extremamente previsível. Mas eu queria saber o que é na cabeça do autor, quando ele escrevia aquilo. Era previsível no bom sentido. Eu estava muito entretido a ler aquilo. O livro não é bom em termos objetivos, mas é bom porque me entreteu. O Bruxo é a história de um homem que tem um acidente de carro e acorda com o poder de começar a ler mentes. Então você já consegue imaginar como é que seria isso escrito por um Tuga, um grande Tuga. É ele a ler mentes de mecânicos e saber que está a ser enganado, ele a ler mentes de pessoas e saber que elas são pedófilas ou que o querem assaltar ou enganar, ele a ler mentes de mulheres e elas dizem que ele é nojento, mas mesmo assim ele leu o livro em 2 dias. Porquê? Porque a premissa é engraçada. É previsível, mas nós gostamos de ler este tipo de histórias. Porque nós queremos ver
O que é que o homem vai fazer com o seu novo poder? O que é que vai fazer de bem? O que é que vai fazer de mal? E como é que ele age perante isso? Porque pessoas diferentes reagem de forma diferente em diferentes situações. Quem diria? Por outro lado, temos o crime do Padre Amaro do Essa de Queiroz, cuja história é tão interessante não só pelas cenas promíscuas, mas pela crítica social que parece não envelhecer. O problema é que o livro é bué chato e acho que das 3 vezes que tentei ler nunca cheguei a metade sequer. A prosa é soberba sim, mas nada cativante a não ser que tenhas um doutoramento em línguas ibero-africanas na literatura e no ecrã. Consigo até dar-vos um exemplo de ambas as coisas. Stephen King, mestre da escrita cativante e de não saber escrever finais. É verdade. Ele, por ter andado na droga, escrevia e ainda escreve livros desnecessariamente grandes. No entanto, a prosa dele é fantástica, as ideias dele são fantásticas. Por outro lado, ele também é horrível a escrever finais, porque ele escrevia tudo à pressa, em cima do joelho. Para uns, ele é aborrecido de morrer. Para outros, ele é o maior escritor de toda a aldeia de escritores. Inclusive para mim. Ele é extremamente talentoso e eu já aprendi imenso com ele. No entanto, eu consigo pensar e perceber que, de facto, ele tem problemas, mesmo sendo um escritor fantástico e fascinante. E foi por isso que eu demorei meses a acabar de ler o Bag of Bones, porque o livro, nas partes do meio, na primeira metade é um bocado aborrecido, até as coisas começarem a desenvencilhar e a perceber o que é que está a acontecer no raio daquela casa. Mas ele é incrível porque ele consegue prender os leitores mesmo com todos aqueles defeitos. E é isso, é a prova que um bom escritor também pode cometer erros e que mesmo assim consegue cativar o leitor. Isso é a prova de um bom escritor. E é também a prova que nós conseguimos gostar de uma coisa e mesmo assim criticá-la naquilo que está mal feito e elogiar aquilo que está bem feito. A pior coisa que uma pessoa pode fazer a nível de espírito crítico é defender cegamente algo. Posto isto, aquilo que eu quero dizer é que vocês podem gostar daquilo que quiserem, desde que tenham em mente que pode ou não ser esse tão bom quanto aquilo que vocês pensam. É devastador saber que Dragon Ball se calhar não é assim tão bom e não é a melhor coisa à face da Terra, mas no final do dia, quem é que não gosta de ver o Son Goku ir a trombar o Vegeta? Etiquetas como bom e mau deixam de importar a partir do momento em que vocês sabem analisar uma peça e fazem paz com o facto daquilo não ser bom, ou ser bom, mas não estão conta daquilo que vocês pensam, desde que vocês gostem. Não há problema nenhum. Agora, por favor, calem a boca e parem de dizer que o Harry Potter merece um prémio Nobel. Mas vá, comentem, deixem o like, subscrevam e não se esqueçam de seguir o Nando nas redes sociais. E sim, eu só estou a dizer isto para ele não ficar chateado naquilo que eu disse com o vídeo e não o uploadar. Ele está a tornar-se mais ativo no Twitter e no Facebook, então sigam-no lá. Ele está a pensar em fazer um Instagram e ele pediu-me para dizer que o próximo vídeo vai ser sobre o despautério.